Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, continuando essa onda de falar sobre investimentos, porque teve mais uma pergunta no vídeo anterior que eu achei interessante e queria buscar responder, que é onde investir, quais corretoras investir, quais corretoras são confiáveis, tem muitas opções, né? Então, logo de cara, a resposta é uma dessas duas. Tanto a Interactive Brokers quanto a DeGiro, que eu já vou explicar as diferenças entre elas, mas elas são corretoras muito confiáveis, muito conhecidas, com preços normais, padrão, não de manter conta, porque as duas são de graça para manter a conta, mas por transação, né, que é o custo que você tem realmente dentro de uma corretora, é o handling fee, que é o tanto que eles cobram para fazer a compra da ação para sua conta, mais um FII que tem realmente da transação em si. Então as duas têm um custo por transação que vai sair em média, não é 100%, mas em média 3 euros para as duas. O Interactive Brokers, ele tem uma interface um pouco mais simples, e o DeGiro tem uma interface um pouco mais moderna. Então, como os dois são de graça para criar conta, você pode criar uma conta nos dois e ver qual interface te agrada mais, mas basicamente de funcionalidades eles têm um número bem parecido, só que o Interactive Brokers é um pouco mais simples e o DeGiro é um pouco mais moderno, e por isso ele tem algumas coisas que são um pouco mais modernas também, algumas telas ali de você colocar uma alocação específica. Então tem uma ferramenta que você pode definir quantos por cento é o target para cada um dos seus ativos, e no Interactive Brokers não tem algo assim, você tem que fazer o cálculo você mesmo. Ele diz quanto que cada ativo tem de porcentagem se você olhar uma página específica lá, mas ele não deixa você colocar objetivos, ele não deixa você apontar, eu quero que essa ação chegue a 30% e fazer uma estratégia ao redor disso. Não, ele não deixa você fazer isso. E o DeGiro deixa dentro do aplicativo. Então, se você usar o Interactive Brokers, se você quiser fazer isso, você provavelmente precisa criar um Excel, que é o que eu fiz. Mas eu prefiro a interface mais simples do Interactive Brokers. Eu uso o Interactive Brokers, mas eu acho que o DeGiro pode ser muito interessante. Eu também já uso o Interactive Brokers há bastante tempo, então apesar do DeGiro ser interessante em vários jeitos, eu não quero fazer a troca de corretora, porque tem uns custos relacionados a isso e também é chato. Mas é isso, como vocês podem ver, basicamente as duas são iguais, é realmente uma questão de UI, da sua experiência que você está buscando dentro de uma corretora, e isso vai definir qual você deve usar, é 100% sua opinião. Mas para as duas, você também precisa do CPF, do equivalente ao CPF do país que você mora, né? E é muito importante que você faça isso, porque muitos dos países aqui, eles são muito tranquilos em relação ao dinheiro que você começa a investir, né? Ao dinheiro que você tem acumulado até certo ponto. Então, para uma pessoa que está passando por aqui, por qualquer país da Europa, por um pouco menos de tempo, ela usufrui desse benefício de você provavelmente vai juntar menos dinheiro, e você provavelmente não vai precisar pagar imposto nesse dinheiro, nem quando você realizar os ganhos. Então, é muito importante que você crie sua conta certinho, que você coloque seus dados certinhos, porque aí o dinheiro se mantém sempre no seu nome e o país consegue acompanhar quanto que você tem investido e limitar a sua taxação a zero baseado nisso, ou ao equivalente necessário. E então fica a dica, olhar o mínimo taxável do seu país. Aqui na Holanda, por exemplo, é 59 mil euros. E 59 mil euros dá agora uns 342 mil reais. Então, até 342 mil reais você não paga imposto nenhum. E depois você paga ali o equivalente ao tanto que você ganha e o tanto que você ganhou no ano, se eu não me engano. Mas não é muito alto e só começa num valor bem alto, né? 59 mil euros é bastante dinheiro. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. É realmente só isso que eu queria falar sobre. Essas duas empresas são muito boas, qualquer uma que você escolher vai estar tudo certo. E se vocês tiverem mais alguma dúvida ou mais alguma pergunta sobre, por exemplo, de novo, como eu invisto meu dinheiro, né? Em quais assets e tudo mais e por quê, deixa aí nos comentários. Eu gosto de falar sobre investimento, além das coisas do meu trabalho e de viagem e tudo mais. Então, qualquer dúvida vai ser legal responder aí nos comentários. É isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima.